quem ajuda muito a gente também é essa maravilhosa que está aqui do meu lado. Bom dia. Que a gente ama. Nutricionista Natália Gimenez, nossa referência em nutrição aqui pro dia a dia, nutrição da vida real. Sim. Isso que é importante, de verdade, né? com propósito. É, muito bom. Natália, que bom ter você aqui, viu? Bom dia, Lucas. Bom dia, Mari. Bom dia pro pessoal de casa. E falando de um assunto, né, que eu acho que muita gente, eu tenho, não tenho, é uma dúvida, né? O que é intolerância à lactose? E hoje está crescendo muito, né? Tanto é que 5 anos atrás a gente nem via produtos sem lactose no supermercado. É verdade. Hoje é E muito eles comum, eram né? bem mais caros, né? Bem mais Sim, caros. hoje já é mais acessível. O movimento já está ajudando, acho que até a ficar mais barato. Exatamente, porque aumenta, né, o número de produção e aí, por consequência, maior número de produtos diminui o preço. Né? Mas Antes era muito assim, difícil você achar alguma coisa sem lactose. Mas é o que a Mari falou, né? A pessoa fica assim, eu tenho, eu não tenho. Fica aquela coisa meio assim. Vamos entender primeiro, então, o que seria essa intolerância. O que é a intolerância? Muitas pessoas confundem intolerância de lactose com alergia à proteína do leite. Então, a intolerância é quando a gente não produz ou produz de forma ineficaz a enzima que quebra a lactose. Afinal, a lactose, gente, é o açúcar do leite. E a gente precisa quebrar, através de uma enzima, essa lactose para o nosso corpo absorver. Pensa que a lactose é um colar de pérolas, certo? Vai aquela molécula inteira para o intestino. E a enzima é responsável por quebrar aquele colar nas pérolas para a gente absorver. E aí, quando você não tem essa enzima, ou quando você produz de forma ineficaz, você absorve o colar inteiro, fazendo uma analogia para tentar entender a molécula da lactose. Adorei. Nossa, deu para entender. Deu para entender? Então, basicamente, é um colar de pérolas, onde você precisa quebrar ele, né? Sim. Arrebentar ele para você absorver as pérolazinhas. E a alergia à proteína do leite é uma coisa mais sistema imunológico e é muito mais sério do que a intolerância à lactose. E a alergia à caseína, a gente não tem alergia à lactose. A lactose a gente tem a sensibilidade, a intolerância. E muitas pessoas se confundem ali. Eu tenho alergia ao leite. Eu tenho alergia à lactose. Não, alergia é a caseína, é a proteína, e é uma resposta do sistema imunológico, e é uma resposta muito mais séria, podendo levar a problemas muito mais graves. Entendi. Então é bem diferente uma coisa da outra, da alergia e a intolerância. E desculpa, só por causa do colar de pérola que eu achei interessante. Por exemplo, às vezes eu tomo leite e me dá aquelas coxadas. Já imaginei o colar inteiro para sair, como é que faz? É o colar indo direto pro cólon ali, sendo absorvido, e aí as bactérias fermentam, gases, intestino solto, intestino preso, que é todos os sintomas clássicos que a gente já conhece. É interessante, então, porque a intolerância diz muito sobre o que a gente não tem, que é a falta da enzima, do que, na verdade, a própria lactose, né? Exatamente. A gente podia pensar um pouquinho agora em relação à idade, porque muitas vezes a pessoa vai envelhecendo e parece que vai ficando mais sensível. Isso é uma impressão ou pode piorar com a idade? Isso é real. É real? Geralmente a intolerância tende a vir com o processo da idade mesmo. Pensa que quem produz essas enzimas é o seu intestino. E o intestino mais velho, a gente tem alteração daquelas células intestinais, então tem diminuição da produção da enzima. O que acontece é que às vezes a pessoa tem uma intolerância leve, né, conforme for passando a idade, e os sintomas são leves, então acaba que nem percebe, fala, uma dorzinha aqui, um intestino preso ali, um intestino que solta ali, então não investiga a fundo, isso tende a piorar mais ainda, conforme for passando. A pessoa se acostuma com isso, né? Se acostuma. Acha que é normal, né, gente? E é engraçado isso mesmo, porque é tão cultural a gente também consumir o queijo, o leite, a gente ama, né? A manteiga, a gente ama, que a gente acaba até se permitindo a viver e de viver essa parte estranha, porque a gente gosta e todo mundo come, eu vou comer também, né? Sim, exatamente. Que coisa, né? Mas olha, para a alegria, né, do intolerante leve à lactose, alguns produtos possuem menos lactose. Por exemplo, os queijos mais curados, então queijo canastra, meia cura. Isso é real? Isso é real, porque o processo de fermentação, as bactérias acabam consumindo aquele açúcar do leite, que é a lactose, então tem menos lactose. Por isso que é muito comum o intolerante leve falar, com leite eu passo mal, mas um queijinho eu posso. É verdade. Porque o queijo tem menos lactose. Então o iogurte também acaba tendo menos. O que mais vai ter concentração é o leite, o creme de leite e o sorvete. Então aquele intolerante, quando ele abusa desses três, ele vai ter bastante o creme de leite e o sorvete. Olha, o creme Os queijos mais curados têm menos lactose, o iogurte tem um pouquinho menos lactose. E até o creme de leite tem hoje zero lactose. Hoje em dia é muito fácil, né? Olha, tem mesmo.
ter as opções sem lactose. Mas não é que não tem lactose naquele produto, eles adicionam a enzima. A enzima. Ali. Aí a enzima digere a lactose, então a enzima faz o papel que o seu intestino não vai fazer. Gente, é assim que funciona? É assim que funciona. Não sabia. Eu também não sabia. O iogurte zero lactose, ele tem a enzima no iogurte? A enzima lactase. Gente, por isso que esses produtos acabam sendo mais caros. Eu achava que não tinha Eu lactose. achei que tivesse um processo de tirar esse açúcar do leite, que é a lactose. Eu também. É um processo de adicionar a enzima. Aí aquela enzima já aprendi duas coisas hoje que eu achava. O problema não é a lactose, é a gente que não tem enzima. E o segundo, o produto que é zero lactose, ele vem com a enzima. Da enzima, exatamente. Gente, que doideira. Sensacional. Muito legal. E os sintomas? Para o pessoal saber em casa, tenho, não tenho, né? Tem. Boa. Os sintomas são bem característicos de cada pessoa. Eu tenho no consultório pacientes que soltam, que daí é uma intolerância muito mais leve, solta o intestino, aquele intestino mais diarreico, onde tem muita dor, gases, cólica abdominais, se consome um pouquinho de lactose, fica o dia inteiro indo no banheiro. E eu tenho aquele paciente intolerante mais leve. Ai, Nath, meu intestino deu uma prendidinha, mas vou continuar comendo, sabe? Aquele que gosto de ver perigosamente. Gente, acabei de ver que eu tenho um pouco de intolerância à lactose. Mas isso é muito comum. Isso é para apagar minha língua, que eu ficava, todo mundo tem essas coisas agora. Porque eu tomo leite, às vezes me dá um desconforto. Você vê? E mesmo assim eu tomo. A gente gosta de ver perigosamente. Mas é o que eu falei, é cultural, amiga. É cultural. Eu tenho um empachamento, que eu falo essa palavra, não sei se você tá entendendo. Tá certo. Que você sente uma coisa assim, sabe? Isso, parece que a barriga, o estômago dilata. Estufado. Isso são as bactérias ali fermentando a lactose. Então também é um sintoma. É um dos sintomas. Agora essa pergunta é minha. Se eu tiver isso, eu posso continuar tomando leite? O interessante é porque o que acontece? Pensa que você está absorvendo aquele colar de pérolas, correto? Então você está absorvendo a molécula inteira. Tem mais chance de você desenvolver outros tipos de alergia. Não só a alimentação, mas alergia de pele, porque mais restos de proteínas de degradação da sua alimentação vai entrar para a sua corrente sanguínea. Porque é como se aquela molécula grande da lactose que não foi absorvida abrisse portas para as outras toxinas alimentares entrar lá também. Então tem maior chance de você desenvolver outros tipos de alergia. O que eu recomendo? Que consuma produtos sem lactose de forma esporádica, já que você faça questão, ou produtos de origem vegetal, ou consuma enzima lactase. É uma alternativa também. Nath, só voltar aqui um pouquinho na questão dos sintomas, só para a gente deixar bem completa a resposta. A Mari comentou do intestino, eu comentei dessa questão do empachamento, do estômago, de ficar com o estômago dilatado. Teriam outros sintomas? Eu já ouvi falar em dor de cabeça, é verdade? Dor de cabeça é muito comum, ou resposta imunológica na pele, então, às vezes uma coceira de pele, às vezes uma alergia de pele, porque pensa que está entrando o resto de toxinas, digamos assim, da alimentação, de restos de proteínas não degradadas da sua alimentação para a sua corrente sanguínea. Você vê, às vezes a pessoa é vista, não tem nada, não sei o que, já fiz ressonância, nada. Às vezes é uma resposta. Agora, tem uma que eu quero saber se é verdade ou não. A questão não vou falar arranha, vai, gente, mas já falei. A pessoa que fica com muita secreção no nariz. Pronto. Tá, isso divide opiniões, porque não tem nenhum artigo científico que fale que sim, isso leva ao aumento da produção de muco, mas tem bastante pessoas que a gente retira e melhora muito a questão da rinite, da sinusite com frequência. Então existe, estão estudando ainda, não está comprovado. Não tem nada que comprove, mas testa na prática, viu, melhora? Fica assim. Eu posso te falar como mãe de 4 que é impressionante. Eu, quando os meus começam a ficar ranhentos, você já tira, né? Eu já tiro um pouco o leite, dou outras coisas. Ai, quero mamar à noite. Não, hoje não, vou tomar um suquinho. Mas além desses sintomas, Nath, acho que é importante a gente, só até para terminar, comentar isso. Existe um exame que a pessoa pode ter certeza? Existe. Olha, bacana. A gente tem 2 tipos de exame. O teste de tolerância oral à lactose, não sei se vocês já fizeram, aquele que a gente toma a lactose. É um negócio bem doce. Bem doce. Parece com a curva glicêmica da grávida. Que você fica tomando aquele docinho lá, né? Aquela lactose pura, com acesso, e depois a gente mede a sua lactose, né? De 30 a 61 horas, se eu não me engano. Aí a gente vê pela resposta da glicose se você tem intolerância ou não. Mas esse exame ele pode ser falho. Então, pacientes bariátricos, por exemplo, que já têm uma resposta diferente à glicose, enfim, esse exame ele pode dar um falso positivo, um falso negativo. Tem outro que daí é médicos que podem prescrever, eu como nutricionista não pode, que é o teste do hidrogênio expirado. Então, e é pouco falado, pouco conhecido. Nossa, inclusive, o convênio nem cobre esse tipo de exame. Olha isso. E ele é um exame mais caro, Nath? chama teste do hidrogênio expirado. Nossa, a gente tem que explicar isso aqui, né? Porque eu nunca ouvi falar. Você aspira ali um ar e, de acordo com aquela contagem de hidrogênio, a gente sabe se você está produzindo muito pela sua bactéria, ou seja, sinal que você não tolera muito a lactose ou não.
Esse é o exame de ouro, padrão ouro. Mas para ser sincero, Lucas, não precisa de nenhum. A gente já sabe, né? Consumiu lactose, ficou com muitos sintomas, tirou, não ficou com nenhum, consumiu de novo, ficou. Batata tem intolerância. Simplificou. O corpo fala, né, gente? É engraçado. A gente precisa estar atento a ouvir o nosso corpo. Parar de ser teimoso. Mas é cultural, amiga. A gente acostuma, né? Pode desenvolver outras coisas. Né? Mas olha, um leitinho vegetal cobre bem. Eu particularmente gosto. Bom saber, que bacana. Natália, obrigado por vir aqui. Imagina, também, eu que agradeço o convite, né? gente. Prestação de serviço hoje, hein, gente? Ama. Aliás, vou até passar para vocês aqui, reforçar. Esse aqui é o Instagram da Nath, ó. Nath Gimenez. Pode seguir, eu sou super fã do conteúdo dela, gente, porque ela posta muita coisa legal pro dia a dia mesmo. Por exemplo, ó, alimentos saudáveis que atrapalham o emagrecimento. Alimentos saudáveis entre aspas. É muito legal, gente, é muito legal. Obrigada, ela traz um conteúdo muito bacana, eu tenho gostado muito de seguir. Ela aqui com a gente no programa também. Então segue lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Nutri.nathgimenez. Pro dia a dia é excelente, amiga, porque às vezes tem coisa que a gente faz errado. E a gente nem sabe. Eu vi esse da uva passa, eu me acabo de comer uva passa, é saudável. A pasta de amendoim, é super legal. Vai lá que você vai curtir bastante.